Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. A cidade de Belo Horizonte acordou diferente nesta manhã. Entre cafés e rádios ligados, o burburinho tomou conta das ruas, das redes sociais e das rodas de conversa nas padarias. Um vidente renomado fez uma previsão que caiu como um raio no coração da torcida do Galo. E não foi qualquer previsão. Segundo ele, o Atlético Mineiro está destinado a viver uma temporada histórica, daquelas que serão contadas de geração em geração, com lágrimas nos olhos e arrepios na pele. A revelação, feita em um programa de grande audiência, rapidamente viralizou e trouxe uma onda de euforia para os alvinegros, que veem nas palavras místicas uma fagulha de esperança para dias gloriosos. A previsão do vidente não se limitou a frases genéricas ou clichês motivacionais. Com voz firme, ele anunciou que um gigante adormecido acordará em Minas Gerais, e que as cores preto e branco serão exaltadas aos quatro cantos do país. Disse ainda que uma figura experiente, de cabelo grisalho e mente aguçada, será fundamental para a reconstrução de um legado e que um título expressivo, que foge do Galo há tempos, será enfim conquistado. Bastou isso para que o nome de Cuca começasse a pipocar em cada comentário, cada postagem, cada debate. Não demorou muito para os atleticanos associarem cada trecho da profecia à realidade atual do clube. O técnico Cuca, de volta ao comando da equipe, é exatamente esse líder experiente que mistura inteligência tática com uma conexão emocional profunda com a torcida. Conhecedor do peso da camisa e dos desafios do futebol brasileiro, ele retorna em meio a uma temporada instável, onde o Galo alterna boas atuações com quedas bruscas de rendimento. Ainda assim, a palavra do vidente caiu como combustível no coração do torcedor que, mesmo nas adversidades, nunca deixou de acreditar. Em meio a esse clima místico e de renascimento, o Atlético ocupa atualmente a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2025, uma posição que ainda permite sonhar com voos mais altos. Embora o desempenho até aqui tenha oscilado, a equipe conta com jogadores experientes como Hulk, Arana e Everson, além de jovens promissores que despontam a cada rodada. O elenco é forte, mas precisa de estabilidade, e talvez, de uma injeção emocional como essa previsão para encontrar o caminho da consistência. O mais curioso é que essa não é a primeira vez que esse mesmo vidente se envolve com previsões relacionadas ao futebol. Em 2021, ele já havia previsto que um clube mineiro surpreenderia na reta final da temporada. Na época, muitos riram. Mas meses depois, o Galo conquistou o Campeonato Brasileiro com uma campanha impecável. Esse histórico reforçou a credibilidade de suas palavras e deixou os atleticanos ainda mais atentos e empolgados com o que pode vir. Nas arquibancadas, o sentimento é de que o destino começa a se alinhar. Cada jogo agora é visto com outros olhos, com uma fé renovada que vai além do campo. É como se a mística estivesse se misturando com a tática, o espiritual se unindo ao técnico. E nesse cenário, Cuca parece ser o escolhido para conduzir o Galo nesse novo ciclo. Ele, que já foi campeão por onde passou, conhece como poucos a alma da equipe e sabe que, mais do que esquemas táticos, o futebol se alimenta de emoção, entrega e crença. A própria postura de Cuca nas últimas entrevistas mostra um treinador mais confiante. Ao ser perguntado sobre a previsão, sorriu com o canto da boca e respondeu de forma enigmática: "Tem coisas que a gente não explica, só sente. Mas posso garantir uma coisa, esse grupo ainda vai dar muita alegria pro nosso torcedor." A resposta bastou para incendiar ainda mais o imaginário da torcida, que agora enxerga em cada treino, cada coletiva e cada partida, um sinal de que a profecia está se cumprindo. Entre os jogadores, o clima também mudou. Relatos de bastidores indicam que o grupo tem encarado os treinamentos com mais intensidade, motivado não só pelas palavras do treinador, mas também pela atmosfera que tomou conta da cidade do Galo. Alguns atletas, inclusive, já mencionaram nas redes sociais frases relacionadas à previsão, como "nada é por acaso" e "o destino já foi traçado". Pequenos gestos que alimentam um sentimento coletivo de que algo grande está por vir. E é justamente nesse contexto que o torcedor se vê novamente apaixonado, envolvido, acreditando. O Mineirão, que vinha recebendo públicos tímidos, deve voltar a ferver nas próximas rodadas. Ingressos esgotados, mosaicos planejados, bandeiras tremulando, tudo parece estar se preparando para algo épico. A fé foi reacendida,
e agora ela se une à paixão já conhecida da torcida alvinegra, uma das mais intensas e leais do país. Há quem diga que futebol e espiritualidade não se misturam, mas tente convencer um torcedor que carrega no peito a esperança reacendida por palavras vindas de um plano que ninguém vê, mas que muitos sentem. No Galo, tudo é possível. Sempre foi assim. E agora, com uma previsão que mexeu com o imaginário coletivo, o clube se vê diante de um momento que pode marcar a virada definitiva de sua temporada. Nos corredores da sede administrativa, o clima também é de otimismo. Embora céticos em relação a previsões, os dirigentes reconhecem o poder que a fé popular pode ter sobre o ambiente esportivo. Um diretor, em off, comentou que a previsão caiu em boa hora, referindo-se à pressão que o clube vinha sofrendo pela sequência de resultados medianos. Segundo ele, tudo o que o time precisava era de um novo motivo para acreditar. A previsão também parece ter influenciado os bastidores políticos do clube. Conselheiros e figuras influentes da instituição passaram a defender mais enfaticamente a permanência de Cuca e a manutenção do projeto de médio prazo. O discurso de reconstrução começa a ganhar força, com a ideia de que o Atlético precisa de estabilidade para colher frutos duradouros. E se a profecia estiver certa, essa colheita virá com títulos e reconhecimento. Nas redes sociais, a hashtag Profecia do Galo já acumula milhares de menções. Torcedores publicam vídeos antigos das conquistas do clube, montagens com os nomes dos jogadores ao lado de imagens místicas e até orações personalizadas pedindo que a previsão se concretize. A fé, o folclore e a paixão caminham lado a lado em um espetáculo que só o futebol é capaz de proporcionar. Enquanto isso, Cuca segue seu trabalho no campo, atento aos detalhes, à movimentação dos seus comandados, à forma como a equipe se comporta nas adversidades. Ele sabe que previsões não vencem jogos. Mas também entende que, em um esporte movido pela emoção, qualquer faísca de esperança pode se transformar em chama. E talvez, apenas talvez, essa seja a fagulha que o Galo precisava para transformar 2025 em um ano inesquecível. Se o destino realmente estiver escrito, o torcedor atleticano está pronto para vivê-lo com intensidade. E se depender da fé que agora envolve o clube, o caminho já começou a ser trilhado. O que resta é acompanhar cada passo com o coração acelerado, como quem espera ansiosamente pelo desfecho de um livro cujo final promete ser grandioso. Porque, no fim das contas, o futebol é feito de histórias. E essa, ao que tudo indica, está só começando. A cada nova rodada, os olhares se voltam não apenas para a tabela, mas para os sinais. Um gol nos acréscimos, uma defesa milagrosa, um erro do adversário que se transforma em oportunidade. Cada detalhe agora é interpretado como um indício de que a profecia está se desenrolando diante dos nossos olhos. O torcedor passa a enxergar magia nos lances, fé nos passes, destino nos resultados. E quando a arquibancada vibra, não vibra apenas por um lance bem executado, mas por uma crença maior que começa a tomar forma. É como se o clube todo tivesse sido envolto por uma aura diferente. Desde os funcionários da Cidade do Galo, que preparam o dia a dia do elenco, até os jornalistas que acompanham o time, todos percebem a mudança no ar. Aquela velha desconfiança que pairava após cada tropeço agora dá lugar à expectativa. A sensação de que algo está prestes a acontecer é palpável, quase elétrica. Até mesmo os rivais notam a transformação, e temem. Porque sabem que o Galo, quando acredita, vira avalanche. Nas ruas de Belo Horizonte, camisas alvinegras voltaram a tomar conta do cenário. Carros exibem bandeiras, vitrines de lojas exibem camisas oficiais, e crianças voltam a sonhar em ser goleiros como Everson ou atacantes como Paulinho. A torcida, que tantas vezes foi o combustível do time em momentos decisivos, agora se sente parte ativa dessa profecia. Afinal, sem ela, nada faz sentido. É nas vozes do povo que o Galo encontra sua força. E agora, mais do que nunca, essa força se multiplica. O técnico Cuca, experiente e sagaz, tem aproveitado essa onda de positividade para moldar um ambiente mais competitivo e confiante. Nos treinos, a exigência aumentou. Jogadores disputam cada espaço com mais garra, como se quisessem provar que são parte essencial dessa história. O treinador sabe que não se trata apenas de motivação espiritual.
Ele precisa transformar toda essa energia em desempenho real, prático, eficaz. É isso que separa os bons dos campeões. Dentro de campo, os efeitos começam a ser visíveis. O Galo tem mostrado um futebol mais agressivo, com transições rápidas, triangulações ofensivas e uma postura mais ousada. Mesmo quando não vence, demonstra atitude. E é justamente essa mudança de postura que tem reacendido o respeito dos adversários. Ninguém mais encara o Atlético como um time em reconstrução. Aos poucos, volta a ser visto como candidato sério a títulos. A aura vencedora está sendo recuperada. O elenco, embora tenha passado por reformulações nos últimos anos, mantém uma espinha dorsal experiente. Hulk, mesmo com idade avançada, continua sendo líder em campo. Sua presença intimida, orienta e inspira. Arana retoma seu melhor futebol, ganhando confiança nas subidas ao ataque. E os jovens da base, como Alisson e Neto, surgem com fome de bola, querendo conquistar seu espaço nessa jornada que promete entrar para a história. O mais impactante de tudo isso é como uma única declaração foi capaz de virar a chave emocional do clube. A previsão do vidente, que em outras circunstâncias poderia ser vista como folclore ou superstição, encontrou solo fértil em um momento delicado. E como uma semente jogada na terra certa, germinou. Agora cresce como uma árvore robusta, oferecendo sombra, esperança e frutos em forma de vitórias. A torcida organizada Mancha Negra já prepara faixas especiais com trechos da profecia. Em reuniões recentes, líderes do grupo afirmaram que vão mobilizar carreatas, bandeirões e ações solidárias para canalizar boas energias ao time. Em um gesto simbólico, planejam soltar centenas de balões pretos e brancos no próximo jogo no Mineirão, representando os sonhos que, segundo eles, logo estarão sendo realizados. A diretoria também começa a perceber que esse movimento vai além do campo. Patrocinadores se mostram mais interessados, e o engajamento digital do clube disparou nas últimas semanas. As menções ao Galo nas redes cresceram exponencialmente desde a previsão. Vídeos, montagens, teorias e até músicas inspiradas na revelação espiritual viralizam a cada dia. O Atlético, que vivia uma fase de transição, se vê agora no centro das atenções e de uma mobilização inédita. Até mesmo os mais céticos, que inicialmente torceram o nariz para a superstição, começaram a admitir que algo diferente está acontecendo. E não se trata de mágica. Trata-se de conexão. De um clube que se reencontra com sua essência, com sua história de superação, de luta, de resiliência. Um clube que fez da garra seu símbolo e que agora vê na fé uma nova fonte de energia para enfrentar os obstáculos e retomar o caminho das glórias. A previsão pode ou não se concretizar em números e títulos, mas uma coisa é certa, ela já mudou o Atlético. Mudou o clima, a postura, a confiança. Mudou a forma como os jogadores se comportam, como o técnico conduz os treinamentos, como a torcida se entrega nas arquibancadas. Mudou a percepção do Brasil sobre o Galo. E isso, por si só, já é uma vitória imensa. Porque em um esporte onde o psicológico pesa tanto quanto o físico, acreditar é o primeiro passo para vencer. No vestiário, relatos indicam que o discurso de Cuca tem sido cada vez mais simbólico. Ele fala de destino, de oportunidade, de fazer história. Evita falar em pressão e começa a usar palavras como legado, gratidão e o momento certo. Seus olhos brilham como os de alguém que sabe o tamanho da responsabilidade que carrega, mas que está pronto para enfrentá-la com coragem. Afinal, ele também tem contas a ajustar com a história do clube. E é assim que, de forma inesperada, o Atlético encontra uma nova narrativa para sua temporada. Sai do roteiro comum das promessas táticas e entra em um enredo quase cinematográfico, onde a fé e o futebol se entrelaçam. Onde o técnico é mais do que estrategista, é condutor de um destino. E onde a torcida deixa de ser apenas espectadora e passa a ser peça fundamental de um quebra-cabeça místico e emocional que começa a se formar. Agora, resta ao Galo corresponder em campo. Porque a previsão foi feita, os corações estão inflamados, e os olhos do Brasil estão voltados para Belo Horizonte. A cada passe, a cada chute, a cada defesa, uma nova página dessa história é escrita.
E se depender da energia que paira sobre o clube neste momento, os próximos capítulos prometem ser tão intensos quanto inesquecíveis. A pergunta que não quer calar ecoa em cada canto da cidade: será que a profecia vai mesmo se cumprir? Ninguém sabe. Mas no futebol, como na vida, acreditar já é meio caminho andado. E o Galo, com sua torcida apaixonada e um técnico que sabe extrair força de onde ninguém mais vê, parece pronto para seguir esse caminho, mesmo que ele seja escrito nas estrelas. E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. No coração da massa atleticana, a esperança pulsa mais forte do que nunca. Não importa se a previsão veio de um plano místico ou se é apenas mais uma coincidência no mundo imprevisível do futebol. O que realmente importa é o que ela despertou. Despertou confiança, paixão e principalmente união. O Galo, tantas vezes fragmentado entre críticas internas, desconfianças externas e instabilidades em campo, agora caminha como um só corpo, uma só voz, um só ideal, o de voltar a ser gigante, não apenas no discurso, mas nas conquistas concretas. O momento é de aproveitar cada centelha dessa chama acesa. Cuca tem nas mãos um elenco que, mesmo com limitações, já demonstrou que pode competir em alto nível. E mais do que isso, tem ao seu lado uma torcida que não apenas apoia, mas acredita. Acredita com a intensidade de quem já passou por tudo, de quem já viu o Galo cair, levantar, lutar e vencer. A previsão foi o estupim, mas é a paixão que move essa engrenagem. E é dentro desse novo contexto que o Atlético Mineiro começa a escrever um novo capítulo de sua história. Um capítulo onde os resultados deixarão de ser meros números em uma tabela para se tornarem símbolos de uma trajetória construída com suor, garra e fé. Porque o futebol, por mais racional que tente ser, jamais conseguirá se desvencilhar do fator humano. E é nele que o Galo está se apoiando agora. No grito da arquibancada. No brilho nos olhos do treinador. No peito estufado de cada jogador que veste a camisa com honra. O que antes parecia uma temporada morna, sem grandes pretensões, agora carrega o peso de um possível renascimento. A previsão do vidente virou tema de debates, preencheu programas esportivos, e já impacta diretamente o emocional do elenco. Psicologicamente, o Galo entra em campo diferente. Com mais coragem. Com mais disposição. Com mais identidade. Afinal, a alma voltou a habitar o corpo desse clube tão tradicional quanto resiliente. Nos próximos jogos, o que se verá em campo será mais do que disputa por pontos. Será uma prova de que a fé, mesmo no futebol moderno, ainda encontra espaço. Será o reflexo de uma torcida que encontrou um novo motivo para sonhar, e de um treinador que, mais uma vez, se vê diante do desafio de transformar energia em resultado. Será o Galo, em sua essência mais pura, vibrante, combativo, apaixonado e, acima de tudo, determinado. O relógio corre, o campeonato segue, e cada partida passa a ser interpretada como parte de um roteiro épico que ainda não conhecemos o fim. Mas se depender do que está sendo vivido hoje, o final promete ser emocionante. Talvez, quando o apito final soar na última rodada, e os olhos se encherem de lágrimas, sejam elas de glória ou de superação, todos olharão para trás e lembrarão deste momento, o instante em que um vidente reacendeu uma chama que nunca deixou de queimar, mas que agora arde mais forte do que nunca. Porque no Galo, tudo é possível. Sempre foi. E se a profecia tiver mesmo o peso que parece ter, então preparem os corações, reservem espaço nas prateleiras e fortaleçam as gargantas. Porque a temporada 2025 pode muito bem ser lembrada como o ano em que o improvável se tornou inevitável. O ano em que a fé e o futebol se abraçaram no Mineirão e transformaram palavras em títulos. E se o destino realmente estiver traçado, que ele continue sendo escrito em preto e branco. Com suor. Com raça. Com alma. E com a certeza de que, enquanto houver uma voz gritando Galo, não haverá profecia que não se cumpra. O Atlético está vivo. Mais do que nunca. E o que está por vir? Isso só os de coração forte vão aguentar. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.